Lucas capítulo de número 24. Desde o início de janeiro, eu tenho provocado vocês. E provocado de forma muito intencional. E ao passo que eu provoco vocês, eu também sou provocado. Provocado a deixar a religiosidade e ser mais espiritual. Na última ceia nós falamos sobre esse ponto, e eu não vou parar, até que o Senhor me direcione. Lucas capítulo 24, versículo 13, conta-nos uma história muito interessante. O texto diz assim: naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para a aldeia chamada Emaús, que ficava distante de Jerusalém 70 estádios, ou 11 quilômetros. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que enquanto conversavam aqueles dois homens e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Eu vou dar uma pausa. Preste atenção. Jesus havia sido crucificado. Dois dos discípulos, que não era dos 12, mas era dos 70 discípulos, eles estavam regressando para a sua cidade, a sua aldeia, o seu distrito. E eles voltando muito tristes e abatidos, conversando: como é que pode? Jesus morreu. Como assim? Ele que fez tantas coisas, ele que andou sobre as águas, ele falou sobre o reino dele. Jesus morreu, acabou. O que a gente vai fazer? Volto para o texto, versículo 15, versículo 14. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que enquanto eles conversavam e discutiam, apareceu um homem, se encostou junto deles, e o texto diz que era o próprio Jesus. Se aproximou e ia com eles, e os seus olhos parecem que estavam fechados, impedidos de o reconhecer. Então Jesus perguntou: que é isso que vos preocupa? E de que vocês estão tratando à medida que vocês caminham? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que não tem estado em Jerusalém? Você ignora as ocorrências desses últimos dias? Em outras palavras, você não sabe o que aconteceu? E ele, Jesus, lhes perguntou: quais coisas? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isso que aconteceu, já é este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que estavam conosco nos surpreenderam, tendo ido de madrugada lá no túmulo e não acharam o corpo de Jesus. E elas voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos
foram até o sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Então Jesus disse-lhes: ó nécios e tardios de coração, para crer que tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E Jesus, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. E quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar diante. Jesus disse: olha, até mais, eu vou continuar. Mas eles insistiram, o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E então Jesus entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele, Jesus, o pão, abençoou, e tendo partido, lhes deu. Então se abriram os olhos, e o reconheceram, mas ele, Jesus, desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles. Dudu, me traz uma água, por favor. Ah, tá ali, né? Põe aqui para mim. Obrigado, meu irmão. Irmãos, essa é uma das passagens mais poderosas da Bíblia. É muito difícil eu conseguir ler esse texto sem me emocionar. Não é agora, não. Sempre. Toda vez que eu abro Lucas 24, eu leio essa passagem de Jesus com os discípulos no caminho de Emaús, eu me emociono. É uma das passagens que mais fala comigo. Jesus havia sido crucificado. Já era o terceiro dia após a sua morte. Os discípulos estavam desanimados, desacreditados, desesperançosos, voltando para a sua casa. Emaús, Albertos, se fosse formiga. Jerusalém, Emaús seria Albertos. Voltando, 11 quilômetros. E eles então, abatidos, diziam: olha, mas como foi acontecer isso? E agora? E eles estavam tristes, desanimados. O que vai ser de nós? Nós abandonamos tudo por causa dele. Nós acreditamos nele. Nós imaginávamos que ele era o Messias. E ele morreu. O que será de nós? E aqueles dois moços caminhando e conversando. De repente Jesus se aproxima e diz: ei, o que vocês estão falando? E eles disseram: você não sabe? Você não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Você ignora tudo o que está acontecendo? Só tem um assunto em Jerusalém sobre Jesus, o Nazareno. E Jesus disse: então me conte. E eles começaram a contar. Foi varão poderoso em obras diante de Deus, diante do povo. Mas ele foi entregue pelos sumos sacerdotes. Ele foi traído. E foram contando a história para Jesus. Eles começaram a pregar para Jesus. E num determinado momento, Jesus disse: ó nécios e duros de coração, vocês não sabem que era necessário que o Cristo padecesse tudo isso? E Jesus então começou a pregar para eles de Moisés. Agora imagina, Moisés,
o Pentateuco. Aí depois você tem Josué, depois você tem Juízes, depois você tem Samuel, segundo Samuel, depois você tem Reis, você tem Crônica. Jesus foi passando, depois você tem os Salmos. Jesus foi passando por todas as Escrituras, até chegar no ponto. Era necessário que acontecesse. E foram 11 quilômetros assim, ó, rapidão. Porque eles nem viram o tempo passar. E quando eles chegaram de fora de casa, eles disseram, Jesus falou, olha, vocês moram aqui? É, moramos aqui. Até mais, eu vou seguir em frente. Eles disseram, não, entre. Tome um cafezinho conosco. Vamos comer um pão de queijo. Já que Jerusalém é formiga e Emaús é Alberto, então vamos criar o pão de queijo também. Vamos tomar um café, vamos entrar. E a Bíblia diz que eles o constrangeram. Diga comigo, o constrangeram. Quando é que você constrange? É quando a pessoa não quer e você insiste. E ele entrou. E quando ele pegou o pão, ele partiu o pão, os olhos deles foram abertos. E eles reconheceram que era Jesus. E naquele momento Jesus desapareceu na frente deles. E eles voltam para Jerusalém para anunciar tudo o que tinha acontecido. Irmãos, hoje eu quero falar com vocês sobre viver uma religião sem a revelação de Deus. Domingo passado eu falei sobre religião sem conteúdo. No outro domingo, religiosidade versus espiritualidade. Mas hoje eu quero falar sobre religião sem revelação. Não existe nada pior do que você viver uma religião sem a revelação de Deus. Reconhecer a religião sem reconhecer Deus, sem ver Deus dentro dela, sem sentir Deus, viver de dogmas, de doutrinas, de pode, não pode, de certo e errado, de lícito, não lícito, uma religião de regras, mas não ter uma experiência de conhecer o Senhor. Eu acredito que existe muita gente famosa no meio cristão, que eu sigo nas redes sociais, que você segue nas redes sociais, que você admira pela teologia daquela pessoa, que é uma referência para você, por causa dos ensinamentos religiosos, mas que nunca tiveram uma revelação verdadeira de quem é Cristo. E a internet está cheia de gente assim. Gente que conhece a teologia, a história de Cristo, mas não conhece o Cristo da história. Conhecem o natural, mas nunca experimentaram o sobrenatural. Não tem experiências de histórias com Jesus para contar. Só conta teologia, 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 teologia. É assim, é assado, é assim que o texto diz, é assim que o texto fala, é assim que o texto explica, é assim que de forma expositiva, é assim de forma textual, é sobre homilética, é sobre hermenêutica, é sobre soteriologia, paracletologia. Mas não contam experiências. Eu sigo um monte de gente assim na internet. Gente teológica, ó, bacana. Que eu falo, uau, que teologia. Mas não sabe nunca na vida o que é expulsar um demônio. Nunca viram um enfermo ser curado. Nunca foram usados. Conhece a história de Jesus, conhece o natural. Muitos ainda hoje conhecem o caminho religioso, porque os discípulos do caminho de Emaús, eles conheciam o caminho de Emaús. Eles conheciam o caminho.
Mas eles não conheciam o caminho, a verdade e a vida. Gente que fala de Deus com uma facilidade, mas não tem história para contar. Nunca tiveram um encontro com Ele. Você não os verá contar sobre experiências com Deus, porque eles não têm. E quando você não tem o que contar, então você fala que isso não existe. É para aquela época. Você já contratou um profissional para fazer um serviço no seu carro, ou para fazer um serviço na sua casa, e aí ele vira para você e fala: ó, isso aqui não tem jeito. Na verdade, não é que não tem jeito, é ele que não sabe fazer. Aí você fala: não tem jeito não. Então, o que eu vou fazer? Aí um dia você conversando com um outro profissional, ele fala: não, eu quero arrumar para você. Mas tem jeito? É claro que tem. As pessoas, quando elas não dão conta de fazer, elas falam que não tem jeito. Então, quando eu não tenho experiência com Deus, eu simplesmente falo que isso ficou para aquela época. Dons espirituais, para aquela época. Dom de línguas, não, isso não existe. O que eles falaram foi idiomas nas suas próprias línguas maternas, como realmente Atos 2 fala, mas depois vai falar de variedade de línguas e línguas estranhas. E aquele que fala em línguas, ele edifica a si mesmo, ele não fala com homens, ele fala com... Então, se fosse língua materna, hebraico, aramaico, inglês, espanhol, alemão, então as pessoas o entenderiam. O texto diz que quem fala em língua, ninguém o entende, porque ele fala com Deus. Eu estou assustado, porque eu estou vendo muitos jovens de muitas igrejas, foram criados dentro da igreja, participaram da EBD da igreja. Sabe para onde é que eles estão indo? Para o espiritismo. O pai crente, a mãe crente. Mas por quê? Conhecer as escrituras. Só que Jesus disse: errais por desconhecer as escrituras, mas Jesus não parou aí. Errais também por desconhecer o quê? O poder de Deus. Gente que ouviu, não é para agora, é para aquela época. E o espiritismo, ele mostra o sobrenatural. Não é? O espiritismo trata das coisas espirituais. Quem aqui já foi espírita? Levanta a mão. Quem já foi num terreiro e fazer um despachinho aí, sei lá como é que é, uma benzição, não sei o quê. Eu nasci dentro. Minha mãe era médium de candomblé. Eu cresci lá dentro, comendo despacho, comendo farofa e vendo aquelas coisas todas acontecerem ali dentro. Até que um dia minha mãe encontrou Jesus, se converteu, virou crente e levou quase todo mundo de lá para Cristo. Então a pessoa tem um contato com o espiritual. Irmão, se tem um lugar que as pessoas precisam ter contato com o espiritual, é aqui. Porque se você vem nesse lugar e não tem contato com o espiritual, você vai ter contato só com a religião e mais nada. Metaforicamente falando, eu comparo essa minha fala com alguém que vai num restaurante, chega lá, não tem comida. Você vai numa sorveteria, chega lá, não tem sorvete. Se tem uma coisa que nós podemos errar em muita coisa aqui. Tem muita coisa bacana aqui dentro desse prédio. Tem luzes bacanas, tem um LED bacana, tem uma estrutura bacana, uma acústica perfeita. Dizem que é uma das melhores da região. Mas ninguém vem aqui atrás de luz. Ninguém vem aqui atrás de som bacana. Ninguém vem aqui atrás de LED. Quando você entra por aquela porta, você fala: eu preciso de Deus. Eu preciso do Senhor. E a religião é a embalagem, é o recipiente. O espiritual é o conteúdo. E se a embalagem está vazia, as pessoas ficam vazias. Nós precisamos buscar, nós precisamos nos entregar. Sabe, os discípulos no caminho de Jesus, de Emaús, junto com Jesus, eles conheciam o caminho, mas eles não conheciam aquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus caminhou com eles 11 quilômetros.
quilômetros. E eles não o conheceram. Eles contaram a história de Jesus para Jesus, mas não o reconheceram. Há uma ironia espiritual que atravessa os séculos. Nós podemos saber para onde ir, mas ainda assim não saber com quem estamos indo. Muitos ainda hoje conhecem o caminho religioso, o caminho da tradição religiosa, o caminho dos costumes religiosos, mas não reconhecem o Cristo que se revela na caminhada. Você está caminhando com Deus, desde o dia que você entregou sua vida para Jesus, você está caminhando com Ele. O grande problema é que durante esses anos, você não percebe que Ele está do seu lado. Você não busca, você não tem experiência com Ele. Eles conheciam o caminho, mas não conheciam aquele que disse: eu sou o caminho. Jesus estava com eles. Não é ausência de Deus. A religiosidade provoca isso. Não é ausência de Deus, é cegueira espiritual mesmo. Não enxerga um palmo à frente do nariz. O diabo está deitando e rolando na sua vida, e você achando que é natural, que é normal, brigando com A, com B, com C, com D, enquanto que o diabo está usando aquela pessoa, mas você está tão cego que você fica com raiva da pessoa, ao invés de lutar contra o diabo, ao invés de lutar contra Satanás, de buscar a Deus, se consagrar a Deus. Não, você vai brigar com a pessoa e vai partir para cima da pessoa. Eu olho para esse texto e eu fico pensando, porque é aqui que entra o eixo da religiosidade. Caminhavam com Jesus, conversavam sobre teologia, citavam fatos, conheciam a narrativa, mas não discerniram a presença. Eles falavam sobre Jesus, e esse é um fato que o religioso comete. O religioso, ele fala muito de Deus, mas ele fala pouco com Deus. Observe quantas vezes você fala a Deus por dia. Deus te abençoe, vai com Deus, se Deus quiser, em nome de Jesus vai dar certo. Não, Deus está cuidando disso. Simplesmente descansa, o Senhor está nisso. Nós falamos de Deus o tempo todo, mas nós falamos pouco demais com Deus. Falamos muito de Deus e falamos pouco com Deus. E é justamente isso que eu chamo de cegueira. Eles explicaram tudo para Jesus. Quem foi Jesus? O que aconteceu com Jesus? O que eles esperavam? Pregaram um sermão perfeito para o próprio Jesus. No versículo 21 eles dizem: nós esperávamos que fosse Ele quem redimiria Israel. Aqui é que está o problema. A esperança deles estava baseada num Jesus político, que viesse, que levantasse um grupo em Israel, e que fosse contra Roma, e que libertasse os judeus do poder dos romanos. E esse é que é o perigo. Falamos tanto sobre Deus, mas falamos pouco com Deus, e o resultado disso não é outro senão o que aconteceu com aqueles homens no caminho de Emaús. Observe que caminhar para Emaús não era uma coisa boa. Por quê? Porque eles estavam em Jerusalém. Jerusalém era o lugar da promessa, é a cidade do grande rei, é onde Deus está fazendo as coisas, e de repente eles saem dali para voltar para Emaús, porque perderam a esperança. Então não era uma coisa boa voltar. Voltar para Emaús era o caminho do retrocesso, era o caminho da desistência. E isso explica muito porque algumas pessoas que um dia batizaram, hoje não estão mais conosco. Por quê? Porque elas conheceram a religião, o pode e não pode, o devo e não devo, o certo e o errado, mas elas nunca tiveram uma revelação de quem Jesus é, nunca tiveram intimidade com Ele, nunca interessaram em ter.
Porque ter intimidade com Deus não depende de Deus, depende de você. Ele quer ter. Buscar-me-eis, me achareis, quando me buscar todo o vosso coração, serei achado de vós, diz o Senhor. Clama a mim, anunciar-te-ei coisas profundas e ocultas. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele. Perto está o Senhor de todos os que o buscam, de todos os que o invocam. A Bíblia o tempo todo está dizendo: busque, busque, busque. E talvez isso explique porque algumas pessoas desanimam. Porque quando não acontece o que elas queriam, elas desanimam. E o que eles queriam? Que Jesus libertasse os judeus do poder de Roma. O que você quer? O que você quer? Sabe, hoje nós temos um grande número de desviados no Brasil. Dizem que o número de desviados é maior do que os que estão dentro da igreja hoje. E por quê? Porque pregaram errado para essas pessoas. Pregaram: aceite Jesus e você vai ter um carro novo. Aceite Jesus e Ele vai te dar uma casa nova. Aceite Jesus e Ele vai mudar a sua renda financeira. Aceite Jesus. E as pessoas vêm em busca dessas promessas. Enquanto que Jesus, quando Ele foi falar sobre aceitar Ele, Ele disse o seguinte: aquele que vier após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. O cartão de Jesus é: o caminho é estreito, a porta é estreita, e são poucos que passam por ele. Olha, eu vou te apresentar Jesus, mas saiba de uma coisa: quando você entregar sua vida para Ele, você vai ser perseguido, ridicularizado, vão debochar de você, mas continue firme, porque Jesus disse: se fizeram isso comigo, farão também com os meus servos. Nós pregamos às vezes da maneira errada, e por isso existe um bando de gente lá fora que de fato nunca tiveram uma experiência com o Senhor, porque vieram em busca de soluções, de promessas, prosperidades e coisas que assim um evangelho fácil tem sido pregado por aí afora. E o resultado disso é que as pessoas não conheceram Deus. Elas ficaram ali em busca de uma promessa. A promessa não aconteceu, não cumpriu. A cura não aconteceu. O melhor emprego não veio, o concurso não conseguiu passar. Então, Deus falhou comigo, eu não vou segui-lo. Enquanto que aquele que realmente conhece as Escrituras, ele sabe: não deu certo, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Não entendo agora, mas sei que Ele está trabalhando algo melhor para mim. Sabe, é isso que a religiosidade faz. O maior teste do cristianismo não é ter sucesso, é ser perseverante. Ou melhor, a palavra que define sucesso no cristianismo é perseverança. Se eu pudesse dizer sinônimo de sucesso para um cristão, é perseverança. Jesus disse em Mateus 24:13: mas aquele que perseverar até o fim, será o quê? Será o quê? Quem será salvo? Aquele que o quê? Perseverar. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou o que dará o homem em troca da sua alma? Mas o versículo 16 diz que os olhos estavam fechados. O problema do religioso é que os seus olhos são fechados. Eles só enxergam religião. Eles não pegam a Bíblia para pregar, eles pegam a Bíblia para discutir. A Bíblia não foi feita para discutir, para brigar. A Bíblia foi feita para pregar. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. E se é de Deus, vai vir. Se o coração está fechado e não quer, não vai vir. Mas o problema do religioso é que ele quer discutir, ele quer pregar regra, ele quer pregar doutrina, ele quer assunto polêmico. E com isso, começam a perseguir homens e mulheres de Deus. E Saulo era um destes. Saulo era um destes homens que, em nome da religião, ele perseguiu homens e mulheres de Deus. Até que um dia o Senhor lhe apareceu no caminho de Damasco. Em Atos 9 diz: quem és tu? Uma grande luz apareceu para ele. E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem você persegue.
duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhes o Senhor: levanta-te, entra na cidade, lá será dito o que você vai fazer. E os homens que iam com ele, eles pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo levantou-se da terra, abrindo os olhos, não via ninguém. Diga comigo: abrindo os olhos, não via ninguém. E seguindo pela mão, levaram a Damasco, e esteve 3 dias sem o quê? Ver. 3 dias sem ver. A sina de quem persegue não é enxergar, é ficar cego. É o que aconteceu com ele. Foi o que aconteceu com Cleopas, com seu amigo, que falavam de religião. Em via de regra, pessoas de olhos fechados também têm um coração fechado. E quando eles vêm ao culto, eu vou usar isso aqui. Esse aqui é um religioso. Ele veio ao culto. E Deus está derramando. A presença de Deus está caindo. Está caindo. Está caindo. Deus está derramando. E o religioso está assim. Ele molha. Mas ele não enche. Porque ele está de cabeça para baixo. Ele está focado na religião, na homilética do pastor, no português do pastor, na técnica de quem canta. Ele está atento aos detalhes. Só que no meio da técnica de quem canta, no meio de quem prega, no meio de quem ora, nesse momento, nessa atmosfera aqui, algo espiritual está acontecendo. Está acontecendo. Mas o religioso está assim. Ao passo que aquele que vem aqui com o coração aberto, que entra nesse lugar e já vai para o joelho no chão orar, Deus usa quem for pregar nessa noite. Não importa quem é o pastor, importa que a palavra do Senhor fale comigo. Deus use quem vai estar ministrando nessa noite. Que o momento da adoração eu suba e sem religiosidade, ele se entrega, ele se dá, se doa. Deus então começa a derramar sobre ele, e a presença de Deus vem, a presença de Deus vem sobre ele, e ele vai enchendo, ele vai enchendo, ele vai enchendo, ele vai enchendo, ele vai sendo cheio do poder de Deus. Sabe o que acontece depois? Quem está cheio sempre vai matar a sede de alguém. Aleluia! Se você está cheio, você vai encontrar com alguém lá fora e vai pregar o evangelho. Mas se você é religioso, você vai sair daqui vazio. Você vai chegar lá fora e vai discutir a pregação. Eu acho que o pastor estava mandando indireta para mim hoje. Sei não, hein? Sei não. Não volto lá mais não, vou procurar outro lugar. Não, pastor lá é muito arminiano, pastor lá é muito calvinista. Não, pastor lá, ele crê que Jesus vem antes da grande tribulação. Ele vai discutir. É isso que essas pessoas fazem. Porque na verdade, eu só posso dar aquilo que eu tenho. E se eu não tenho nada, eu não vou dar nada. Eu estou preocupado com outras coisas. Era o que acontecia com os discípulos no caminho de Emaús. Jesus do lado deles, eles pregando para Jesus. Um copo que está aberto tem a ver com um coração aberto. Coração aberto é o que Jesus ama. Porque essa pessoa ama Jesus de todo o coração. O religioso, ele tem zelo por Deus. Eu seria injusto em dizer que o religioso não tem zelo por Deus. Ele tem zelo. Só que o amor de Deus, eu poderia dizer que ele tem 3 níveis. Eu poderia dizer que ele tem 3 dimensões. Jesus disse assim: amarás o Senhor teu Deus. Primeiro nível, de todo teu coração. Segundo nível, com toda a tua alma e tuas forças. E o terceiro nível, com todo o teu entendimento. O religioso, ele só ama a Deus com o
entendimento. Por isso que o negócio dele é brigar com os outros, é discutir religião, é ir na sua casa para tentar tirar você da igreja, para falar que a sua igreja é isso, que a igreja dele é melhor, que a outra que é boa, que a outra que não sei o que, e fala mal de uma, e fala mal de outra, e fala mal de outra, e todo mundo tem defeito. É zelo, porque ama o Senhor só com o entendimento. É Nicodemos, os Nicodemos da vida. Jesus dá uma aula para ele em João 3. O que eu e você precisamos entender, e o Senhor fala: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, com todo o teu coração. Quando Paulo perseguia a igreja, os homens e mulheres de Deus, ele perseguia com zelo. Aos Filipenses ele diz, ele falando de si mesmo: eu fui circundado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fui fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, mas o que para mim era lucro, depois que eu conheci ele, eu considerei isso como esterco, como perca, porque para mim não faz mais sentido. Zelo sem revelação produz perseguição e não comunhão. Zelo sem revelação produz perseguição. O problema é quando o amor fica preso ao entendimento, ao zelo e não ao coração. Porque além de entendimento e zelo, eu preciso amá-lo com a minha alma. E quando eu amo com a minha alma, eu amo o meu próximo com a minha alma. Irmãos, tem muitas coisas que acontecem no nosso meio, que eu poderia fazer, que você poderia fazer. Não é pecado, não é pecado, mas eu não faço, por amor ao próximo, porque se eu fizer, ele vai escandalizar. Quem está comigo? É o que Paulo, escrevendo ao Romanos capítulo 14, fala. Você pode, mas não faça. Não faça por causa do amor ao próximo. Não é porque é pecado, não é porque não pode, é porque eu não faço por amor ao próximo. O meu comportamento pode afastar o próximo de Cristo, pode tirar o próximo dos caminhos do Senhor. Essa semana eu estava conversando com o Carlito, pastor Carlito, um grande amigo, pastor da igreja da cidade, São José dos Campos. E ele falando comigo, falou: Vim, eu preguei uma mensagem, pegaram o recorte da minha mensagem e viralizou no Brasil. Quando eu falando que pastor não pode ter relógio de tantos mil reais, quando eu falo, e você sabe o que eu assustei com aquilo? Foi porque eu preguei o óbvio. O óbvio. O óbvio. O óbvio virou revelação. Aquilo que é o básico. Nós estamos muito perdidos, irmãos. Nós estamos muito... Eu louvo a Deus pelo Descende, para que homens, jovens, essa nova geração traga a igreja de volta para o Evangelho. Às vezes eu vou pregar em determinados lugares, eu fico constrangido com as minhas roupas. Eu fico sem graça. Porque é só roupa assim, é camisa de 800 reais, 500 reais. O dia que você me viu com uma camisa muito bacana, você pode saber, foi um irmão da igreja que me deu de presente. É um aniversário, pastor, queremos te honrar, te dar essa camisa. Não que o homem de Deus não tenha que se vestir bem, que a mulher de Deus não tenha que se vestir bem. Não é sobre isso. Aqui, estou com um relógio aqui, bacana. Não sei, deve valer uns R$1.000 que eu também não comprei, eu ganhei de presente. Agora, eu botar um relógio de 200 mil no pulso? Peraí, se eu sou um empresário, tenho uma empresa, agora com dinheiro de igreja, isso está errado. Isso está errado. Não está errado você ter um relógio, está errado você ser pastor. Se você quer essa vida, abandone o púlpito. Seja um irmão da igreja, que aí você pode ter o que você quiser, o que for, é a sua empresa, os seus negócios, as suas coisas. Não estou sendo franciscano aqui, pregando pobreza, porque também isso não é o papel do Evangelho. O que eu estou falando é sobre equilíbrio.
sobre equilíbrio. Os meus filhos, todos eles, eu não tinha condições. Todos eles estudaram em Polivalente, em Franklin de Carvalho, escolas municipais, escolas estaduais. Agora, eu, pastor, pagar a faculdade de medicina para os meus filhos? Onde é que eu estou tirando esse dinheiro? Louva a Deus, meu irmão, minha irmã, você que tem condições, paga, investe no seu filho, põe ele na melhor escola mesmo. Eu não tive condições. Dou graças a Deus, porque os 3 viraram gente e servem ao Senhor. Não foi a escola, foi a escola lá de dentro de casa. Pai e mãe, essa é a melhor escola que você pode dar. Vamos aliviar a tensão um pouco, né? Acho que não tem jeito, porque o assunto não tem jeito de aliviar. Zelo sem revelação produz perseguição. Além de entendimento, precisamos amá-lo com o nosso coração, porque senão vai virar 2 Coríntios 3,6. O que nos faz também capazes de sermos ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra o quê? Mata. É isso que o religioso, quando ele abre a boca para falar de Bíblia, ele mata as pessoas, porque é só discussão, briga. Agora, quando você vive no Espírito, a letra que sai da sua boca, ela gera vida na vida das pessoas. As pessoas, quando conversam, quando termina a conversa, vamos orar mais, vamos buscar mais ao Senhor, vamos buscar. Você sai com vontade de buscar Deus, não de sair brigando com os outros. Além de entendimento, a Bíblia nos diz muito claro. Tem um texto na Bíblia que ele me assusta, é sobre Amazias. Olha o que a Bíblia diz: Amazias foi um grande rei, extremamente zeloso, extremamente obediente, mas Amazias teve um final muito triste. O texto diz: e desde o tempo em que Amazias se desviou, Amazias o quê? Se desviou do Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém, e ele fugiu para Laquis, porém o enviaram após ele até Laquis, e lá o quê? O mataram. Sabe, quando eu li sobre Amazias, eu falei: Deus, por quê? Por quê? Amazias foi um homem tão bom, Amazias fez isso, fez aquilo outro, Amazias acabou com a idolatria, Amazias fez tanta coisa para Israel. Olha o que diz 2 Crônicas, capítulo 25, versículo 2. Aí explica: Amazias fez o que era certo aos olhos do Senhor. E o que diz o resto? Mas não de todo o coração. É o religioso. Ele faz certo aos olhos do Senhor. Quem olha, aplaude. Quem vê, fala: olha que bacana. Mas não de todo o coração. Não é apenas obediência. Obediência não é apenas zelo, mas é entrega de coração. O erro de Amazias não foi falta de religião, foi falta de espiritualidade. Foram 11 quilômetros caminhando com Jesus, ouviram a mensagem que todo teólogo gostaria de ouvir, ponto por ponto. Jesus começou em Moisés, ponto por ponto, texto por texto, profecia por profecia. A maior e mais perfeita mensagem expositiva já pregada na história da humanidade, está em Lucas 24, 27, e mesmo assim, isso não foi o suficiente. Por quê? Porque o que transforma não é devoção, o que transforma é comunhão. O que abre os olhos não é apenas a explicação da palavra, é o relacionamento com a palavra. Os olhos deles só se abriram, o texto diz no versículo 30, quando partiu o pão.
Não foi no caminho da informação, foi na mesa da intimidade. Deus não nos chamou para viver, Deus nos chamou para conviver, para estar junto. Não é o pão meu, é o pão nosso. Não é o Pai meu, é o Pai nosso. Você não é igreja sozinho. Não, vou ficar na minha casa, você é igreja na minha casa. Você não é igreja sozinho, porque o Pai não é seu, o Pai é nosso. O pão não é seu, o pão é nosso. E quando eu olho para isso aqui, Jesus se assenta à mesa. A mesa é poderosa, gente. A mesa é poderosa. Como a mesa é poderosa. Eu tenho falado isso para os pastores. Eu tenho falado 2026 é ano de mesa. 2026, vamos esquecer púlpito. Vamos esquecer púlpito. Vamos para as mesas. Vamos nos assentar com essas pessoas. Vamos abraçar essas pessoas. Vamos trazer essas pessoas para a mesa. Vamos trazer aqueles que estão excluídos, longe, para perto. E quando a gente fala de mesa, para mim existem 3 tipos de mesa. A mesa que eu assento para ensinar, e eu tenho que ter responsabilidade para falar, porque aquilo que eu ensino pode danificar ou abençoar a vida de alguém. Existem 3 tipos de mesa. A mesa que eu me assento para ensinar, eu preciso ter responsabilidade. A mesa que eu me assento para aprender, eu preciso de humildade para ouvir. E existe uma outra mesa, a mesa que eu nunca deveria me assentar, que é a mesa da fofoca, que é a mesa da maledicência, que é a mesa da crítica, que é a mesa de ridicularizar o espiritual. Nossa, você viu lá no culto domingo, aquele irmão caiu lá, e o outro lá dançando lá na frente da igreja, e a internet está cheia disso. Há um movimento muito forte nas redes sociais para ridicularizar o espiritual, porque aí você fica com vergonha. E quando você fica com vergonha do espiritual, você se torna um religioso. E aí vai se cumprir na sua vida o que diz em Apocalipse: tem nome de que vives, mas estás morto. Dizes que és rico, mas não sabes tu que é um desgraçado, pobre, miserável, cego e nu. Religiosidade, capa. Deus nos chama para sermos profundos nele. E eu quero terminar. O texto diz que eles insistiram. Tem algo de positivo. Eles insistiram. Jesus nos ensinou a insistir. Na parábola do juiz iníquo, ele começa a parábola dizendo: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Jesus conta a parábola assim: havia um juiz injusto e havia uma viúva pobre. E essa viúva clamava no ouvido desse juiz todo dia: faz-me justiça, faz-me justiça. Até que um dia o juiz diz: não temo a Deus, não respeito aos homens, mas eu também não te aguento mais, então eu vou julgar a sua causa. Quando você insiste, Deus fala: eu já não estou aguentando mais sua voz aqui em cima, eu vou resolver isso para você. Para! Para! Sabe, foi sobre insistência. Aqueles homens insistiram e Jesus entrou. Jacó, ele insistiu e disse para o anjo: eu não te deixarei ir enquanto tu não me abençoares. E o anjo disse: a partir de hoje não chamarás mais Jacó, mas Israel será o teu nome. Jesus disse: desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força o reino dos céus é tomado pela força. Foi Jesus mesmo que ensinou: pedi, pedi. Ele não falou pedi, ele falou pedi, pedi. Diga comigo: pedi, pedi. Batei, buscai e achareis. É insistência. Não é sobre sentir, é sobre insistir.
Não é sobre ter vontade, é sobre permanecer mesmo sem querer, mesmo sem ter vontade. Não é sobre emoção, é sobre decisão. Eu vou terminar com uma frase de um dos homens que mais me inspirou, Leonardo Ravenhill. Ele disse assim: quando você não sentir vontade de orar, ore até sentir vontade. Vamos nos colocar em pé nesse momento.